Pensa num manual. Pensa num manual que vai te ajudar a você se situar sobre um determinado assunto, como se você fosse um alienígena que chegou na Terra agora e estavam falando sobre Deus, estavam falando sobre Jesus, sobre cristianismo, e falou assim, cara, o que é isso? Ele não é desse planeta, eu repito, ele não é desse planeta, câmbio! Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, que é um livro sensacional, um manual extremamente necessário também para você entender não só as questões das filosofias que você vai encontrar na faculdade, mas para você entender um pouco mais daquilo que é o cristianismo básico. Aquilo que, se a gente não estiver observando, já fica difícil nos configurar ou nos chamar de cristãos. O que define a cosmovisão cristã? Né? Esse é um livro que vai te ajudar muito a você ter uma noção do que é essa cosmovisão cristã. Esse livro tem uma frase que eu acho sensacional, que fala que nós somos teólogos muito bons, teólogos bíblicos muito bons, somos exegetas bíblicos muito bons, mas nós somos exegetas culturais péssimos. Ou seja, nós sabemos um monte de Bíblia, nós sabemos um monte de doutrina, nós sabemos de um monte de filosofia, mas nós não sabemos como se relacionar ou como tornar o evangelho vívido na vida das pessoas que estão aí. Às vezes a gente chega para uma pessoa que a Bíblia não passa de uma história em quadrinho. E como que a gente consegue transformar essa visão bíblica em algo que as pessoas consigam entender, mas ao mesmo tempo a gente não perca aquilo que é necessário, aquilo que é básico da fé? O início do livro, o Gorin, o que ele vai falar? Ele vai falar a respeito de o que é cosmovisão e da onde que surgiu esse termo. Ele nasce, por exemplo, lá na Alemanha com o Immanuel Kant, que é o termo Weltanschauung, ou seria visão de mundo. Esse termo, depois ele foi sendo aprofundado por Freud, ele foi sendo aprofundado por outras pessoas, e no livro, o Gorin ele traz uma definição boa de cosmovisão, ele traz uma visão mais assim cristã, vamos dizer assim, que a cosmovisão ela é algo tão profundo, ela é algo que vai além da própria razão, porque ela está próxima do coração, ela está num lugar que vai definir as nossas concepções, vai definir a nossa razão, vai definir a forma como nós enxergamos o mundo. A cosmovisão é essa lente pela qual você enxerga todas as coisas. E se essa lente estiver embaçada, você pode até estar diante de um objeto, ou diante, às vezes, do próprio Deus, vamos dizer assim, e que você não vai ver. Por quê? Porque a tua cosmovisão não vai permitir você ver. E essa é uma questão profunda do coração, em que a gente precisa saber trabalhar, precisa saber entender e descobrir qual que é a cosmovisão do outro. Esse ponto, o livro ele vai dizer muito, vai ajudar muito a você interpretar as cosmovisões, entender o momento que nós estamos situados, principalmente naquilo que é chamado de pós-modernidade, apesar de algumas pessoas discordarem, mas eles definem dessa forma e eu concordo com a ideia do Michael Gorin. Mas a ideia de cosmovisão cristã que eles abordam é o que nos une como cristãos? O que nos define como cristãos? Será que é algum sacramento? Será que é alguma definição de fé? O que é? E eles chegam à conclusão daquilo que é criação, queda, redenção. Ou seja, Deus criou, nós caímos no pecado e em Jesus nós somos restaurados. E o que isso significa? Significa que se você pode analisar as outras cosmovisões a partir dessa, falando assim, se a pessoa acredita que Deus não criou o universo, então já existem várias linhas a partir disso. Se até pode ser que Deus tenha criado, mas não acredita que nós caímos no pecado, então existem outras linhas também que você vai analisar e verificar as cosmovisões que nascem a partir desse entendimento. Ou, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé, já diria Paulo, mas se as pessoas acreditam que Cristo não ressuscitou, então quais são as ideologias que tem como ponto de partida isso daí? O livro ele é interessantíssimo porque ele vai cruzando todas essas cosmovisões e vai tentando mostrar aonde nós devemos nos adequar, aonde nós devemos nos colocar, nos posicionar como cristãos diante dessas cosmovisões. Além de relacionar essas cosmovisões, ele vai dizer pontos de contato evangelísticos das cosmovisões. Então, tem a cosmovisão animista, tem uma cosmovisão, mais oriental. Enfim, independente da cosmovisão, ele vai dizer pontos de contato da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção, com as outras cosmovisões,
para você poder iniciar um diálogo e poder evangelizar essas pessoas falando na linguagem dessas pessoas. É literalmente você ser Cristo ali e entrar no mundo daquela pessoa, entrar na cosmovisão, entrar no mundo daquela pessoa e manifestar a graça de Deus para ela, dispensar a graça para aquela pessoa. O livro ele faz isso com alguns exemplos bem interessantes e com uma dose de bom humor também. O livro ele traz algumas questões bem curiosas até, que vale a pena serem lidas, né? O final do livro, o Craig Bartholomew e o Michael Gorin, o que eles vão fazer? Eles vão dar 4 exemplos práticos, por exemplo, esportivo, comercial, acadêmico e educacional, que são a ideia de um professor, a ideia de um esportista, a ideia de um empresário e a ideia de uma pessoa na universidade. E baseado nesses exemplos, trazendo coisas práticas do dia a dia, ele vai mostrar como você pode se relacionar ou como você pode ser cristão nessas áreas. Isso é muito legal. Isso ajuda a não ficar tão teórico e a você conseguir ver na prática como é que isso se desenvolve, essa noção de cosmovisão e como que ela influencia o nosso dia a dia. O que eu gostei deles também, que eu falei também no Valmir Nascimento, é da preocupação que ele tem pastoral, ou seja, não adianta a gente se preocupar com alguma área da nossa cosmovisão cristã e deixar a outra a ver navios, ou deixar a outra subdesenvolvida. A gente tem que desenvolver o cristianismo de uma forma integral, o cristianismo de uma forma total na nossa vida. Não há nenhuma área da nossa vida que não vai ser influenciada pelo Espírito Santo ou pela nossa convicção de fé. Todas as áreas vão ser reflexos, vão ser manifestação daquilo que nós somos como filhos de Deus. E isso, o livro é sensacional, eu recomendo demais. Ele é um livro otimista, ou seja, ele olha com bons olhos para o futuro, de como os cristãos vão se posicionar, a transformação social que os cristãos vão desenvolver. Então o livro ele tem uma carga bem otimista, bem positiva a respeito do futuro. E voltando ao início do vídeo, eu falei de um manual, né, porque ele é um manual que vai ajudar a gente a compreender várias questões. E ele é um manual por excelência, porque ele aponta para o verdadeiro e único manual de verdade, de fato, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, que é luz para nossos pés e que tem tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida, para a piedade, enfim, para a totalidade da nossa vida. E é nisso que eu gosto muito desse livro, porque ele não deixa de colocar a Bíblia como o manual dos manuais, ele não deixa de colocar a Bíblia como a fonte que a gente precisa estar bem fundamentado, bem firmado, para poder causar a transformação, a revolução do amor, como alguns dizem aí, a transformação social que só aqueles que são filhos de Deus realmente vão conseguir fazer com toda a efetividade, com todo o poder e com toda a glória a Deus. Gostou do livro? Achou que o livro te interessa, tem a ver com aquilo que você está enfrentando na faculdade? O conceito de cosmovisão está sendo muito conversado na sua igreja, na sua faculdade, antropologia, sociologia. Gostou da resenha? Não gostou? Críticas, sugestões? Não deixa de dar o teu joinha, teu like, não deixa de comentar, não deixa de sugerir livros, fala tudo o que você pensou aí, que para nós é muito importante. Inscreva-se no nosso canal para as próximas atualizações, para a gente estar conversando, estar discutindo aí, e comenta se você tem um testemunho a respeito desse livro ou não. Eu vou estar colocando na descrição o link para você estar comprando o livro. Ele é muito bênção e eu tenho certeza que ele vai ajudar você a ter a sua lente mais limpa, vamos dizer assim, para que você possa enxergar as coisas da forma como Deus quer que você enxergue. Amém? Deus abençoe, galera. Falou! Gorrinho. Ah, cara, para. Não é gorrinho de gorrinho, é gorrinho, é o nome dele. G-O-H-E-E-N.